Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. É novo por aqui? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação das nossas aulas. A aula de hoje é específica para o concurso da PM de São Paulo. Acesse o nosso site e participe do curso exclusivo para este concurso. Lá você encontra também o e-book de português com questões retiradas das provas da VUNESP aplicadas no último ano. Na aula de hoje, trouxe questões específicas de provas anteriores para o concurso da PM de São Paulo. Então vamos lá! A nossa primeira questão, retirada da prova da VUNESP para o concurso de soldado da Polícia Militar de São Paulo. O texto estabelece uma relação entre, então é um pequeno texto, a gente vai fazer a leitura dele. Quando se fala aqui, o que é esta relação? Ele está comparando o que a que? Vamos ver? Estudos divulgados pela OMS mostram que só no ano de 2010, então você pode fazer a leitura já resumindo, 50 milhões de pessoas no mundo sobreviveram, então é um dado bem interessante, você já pode grifar também que 50 milhões de pessoas no mundo sobreviveram a acidentes de trânsito, porém com algum traumatismo ou ferida. Se nada for feito, a estimativa é de que teremos quanto? 1,9 milhão de mortes no trânsito em 2010 e 2,4 milhões em 2030. Este texto estabelece uma relação entre traumatismo ou ferida e seus tratamentos. Ok. Fala de traumatismo ou ferida, mas está falando de tratamentos? Está estabelecendo a relação? Não. Acidentes de trânsito e suas causas. Ok, está falando de acidentes de trânsito, como você pode ver aqui. 50 milhões de pessoas no mundo sobreviveram a acidentes de trânsito. E quais foram as causas desses acidentes? No texto não fala, então você elimina. O examinador já vem aqui e coloca tudo que está no texto. Olha, eu vi isso no texto, mas isso daqui é clássico. Você precisa de ver se as duas informações estão no texto. Mortes no trânsito e suas repercussões. Qual foi a repercussão de 50 milhões de pessoas que sobreviveram, por exemplo? A estimativa é de que teremos 1,9 milhão de mortes, não é isso? Agora, ok. Ele faz uma relação entre mortes no trânsito. E qual será a repercussão, por exemplo, de termos 2,4 milhões de mortes em 2030? Não trouxe essas repercussões. Mortes no trânsito, ele estabelece uma relação e suas formas de prevenção. Ok, está falando de mortes no trânsito. E quais são as formas de prevenção? O texto traz? Não traz. Ele estabelece uma relação entre acidentes de trânsito, ok, nós temos os acidentes de trânsito e suas consequências, aí você vai falar, mas cadê as consequências? O que ocorre aqui quando as pessoas, você vai observar aqui, que 50 milhões de pessoas no mundo sobreviveram a acidentes de trânsito com algum traumatismo ou ferida. Qual que é a consequência dos acidentes de trânsito? São os traumatismos ou feridas. Então aqui ele estabelece uma relação. Nós temos muitos acidentes e também temos o quê? Esses acidentes levam às consequências. Quais são? As pessoas ficarem com algum traumatismo ou ferida. Então por isso que a alternativa está correta. Ainda sobre o mesmo texto, a expressão se nada for feito pode ser substituída sem alteração de sentido. Isso aqui é interessante você destacar também, sem alteração de sentido e conforme a norma padrão da língua por. Então fique atento, quando aparecer questão desse tipo, na próxima prova sua terá uma questão sobre conjunção, não é isso? Conjunção. Então é interessante o quê? Você identificar primeiro qual é a ideia. Quando se fala lá em conjunção, a VUNESP gosta muito de cobrar o quê? O sentido que ela estabelece. Isso é interessante, porque você não consegue memorizar todos e pode ser que uma conjunção ela possa ter dois sentidos. Então, identifique primeiro no enunciado, quando fala se nada for feito. Vamos voltar ao texto, olha aqui. Se nada for feito, a estimativa é de que teremos 2 milhões de mortes. Vamos simplificar.
Então, você vai observar este se aqui, ó, esta conjunção, nesta oração, ela expressa um sentido de quê? Então, vamos compreender? A estimativa é de que teremos 2 milhões de mortes se nada for feito. Então, para que tenhamos 2 milhões de mortes, o que ocorre? Só vai ocorrer se nada for feito. Então, você vai observar, se nada for feito, vai expressar o quê? Uma condição. Isso aqui é o quê? Uma oração subordinada, adverbial condicional. Vá pelo sentido que tem. Não se lembra, observe o sentido. Teremos muitas mortes se nada for feito. A condição para que tenhamos muitas mortes é nada ser feito. Então, ok, já sei que é uma condição. Onde tem uma outra condicional? Se você não se lembrar, vamos ter que observar pelo sentido. Vamos ver se daria certo? Apesar de nada ser feito, a estimativa é que não. Quando eu falo apesar de, é o quê? Ela expressa uma ideia de concessão. Então, apesar de, mesmo que, embora, fique atento. Embora, a VUNESP também cobra bastante. Pois que nada foi feito, a estimativa não. Aqui, o pois vai expressar uma ideia de quê? De conclusão, não é isso? Pois também pode ser explicativo? Pode. Portanto, expressa também uma ideia de conclusão. Aí você não se lembra e você vai lá e substitui. Portanto, nada fosse feito, já não há aqui uma coerência também, né? A frase já não fica, não há uma coesão. A frase não fica de acordo, ela soa estranha, aí você já elimina. Caso nada seja feito, a estimativa é de que teremos 2 milhões de mortes. Então, está correta a alternativa D. Caso, que as bancas cobram muito, elas expressam a ideia de quê? De conjunção. E você pode ver que a frase fica encaixadinha com o mesmo sentido. Olha lá, falou sem alteração de sentido. Caso nada seja feito, a estimativa é que, segundo nada seria feito, também não. Esse segundo, conforme, ela expressa uma ideia de conformidade. São as conjunções subordinativas conformativas. Então, tem conjunção, observe o sentido que ela estabelece. Sinale a alternativa em que o pronome em destaque obedece à norma padrão de colocação pronominal. Aqui, ó, fique atento, olha a regência. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Então, o verbo obedecer é o que? Um verbo transitivo indireto, não é isso? Neste caso, que obedece a alguma coisa. Então, você vai observar, se é verbo transitivo indireto, ele pede a preposição a, mais o a de a norma padrão, por isso que deu o a com acento indicativo de crase. Agora tem colocação pronominal. Às vezes a VUNESP cobra para você substituir os termos. Aí você, sabendo se é um verbo transitivo direto ou se é verbo transitivo indireto, já auxilia. Entretanto, neste contexto aqui, nós já precisaremos falar das conhecidas, o que? Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise, o pronome vem no meio do verbo, e ênclise, o pronome vem depois do verbo. Então, pare o vídeo e resolva esta questão. Vamos ver se você acerta e deixe aqui nos comentários que vou interagir com você. Agora que você já resolveu a questão, vamos ver então. E neste caso aqui, será que os pronomes oblíquos átonos, quais são eles? O me, o te, o se, o nos, o vos e o e suas variações, o a também, o lhe e a sua variação que é lhes. Esses são os pronomes oblíquos átonos. Agora, será que o me poderia vir depois do verbo? Era obrigatório ele vir depois do verbo ou ele teria que vir antes neste caso? Vamos aqui, eu trouxe algumas regras só para você se lembrar. Próclise é o quê? É o uso do pronome oblíquo átono, como eu já disse, ele vem primeiro que o verbo, ele vem antes do verbo, tá bom? Isso daqui é clássico e você vai se lembrar. Próclise, o pronome vem antes do verbo, então ficou fácil de você compreender. Agora, a próclise ela é a mais usada. Criei aqui para você memorizar umas palavras, aí você vai se lembrar. Quando aparecerem estas situações, a próclise é exigida, ou seja, o pronome tem que vir antes do verbo. Eu criei o quê? O Enéas, como você pode ver,
4P. Por quê? Quem se lembra lá do candidato a presidente da República, Enéas, o tempo dele era tão curto que ele só falava isso. Meu nome é Enéas, então ele falava 4 palavras, não era isso? Aí eu criei Enéas 4P. Então apareceu o Enéas 4P, você já sabe. Eu usarei próclise, ou seja, o pronome virá antes do verbo. Então, quando aparecer a preposição em, seguida de verbo no gerúndio, as palavras negativas, um exemplo aqui, por exemplo, em se tratando de estudos, então você observa que a preposição em mais o verbo tratando no gerúndio. Palavras negativas, não, nunca, jamais, isso aqui as bancas cobram muito e é bom por quê? Porque você consegue identificar facilmente as palavras negativas. Em frases exclamativas, que Deus te acompanhe, que Deus te abençoe. Então eu uso o pronome oblíquo antes do verbo, por isso que vai ocorrer a próclise. Advérbios, as bancas gostam muito. Fique atento aos advérbios de modo, que muitos deles são terminados em mente, e outros advérbios. Fique atento, as bancas cobram muito. As conjunções subordinativas, então apareceu lá igual acabamos de resolver uma questão que tinha caso, que tinha se, que tinha embora. Qual uma outra também que aparecer? A VUNESP gosta muito de cobrar quando. Então apareceram as conjunções subordinativas, você já sabe, vai ocorrer a próclise, o pronome vem para perto dela. Todos estes termos, expressões e ou palavras é o que a gente chama de palavras atrativas, elas vão atrair o pronome para perto dela. Pronome interrogativo também, fique atento, pode ser também um advérbio interrogativo, palavra interrogativa, vai atrair o pronome para perto delas. Pronome relativo, olha o que, apareceu lá que, onde, cujo, você já sabe, mas o que mais aparece é o que. Pronome indefinido aparece muito e eles são vários, aparece lá, por exemplo, outro e suas variações, algum, alguém, ninguém, tudo, todo e suas variações, certo e suas variações, são os pronomes indefinidos. Também vai aparecer a próclise, ok? Vai ocorrer a próclise, tá bom? E também os pronomes demonstrativos, quais são eles? Esse, vamos colocar esse, essa, aquilo, aquela, então está demonstrando alguma coisa. Memorize Enéas 4P. Tem Enéas 4P, você já sabe. Vai ocorrer a situação de próclise. Olhe depois do Enéas 4P. E você continua com a alternativa que você marcou antes da minha explicação, da minha revisão? Então, se errou ou caso queira mudar, pare o vídeo e refaça a questão. Vamos lá para a correção. Jamais me convidavam. Aí você já identifica aqui o verbo, o pronome oblíquo átomo, não é isso? O pronome. E agora, jamais é o quê? Uma palavra negativa. A palavra negativa, você já sabe o quê? Que ela vai atrair o pronome para perto dela. Olha aqui. Então, o me, ele foi atraído pela palavra jamais, que é uma palavra de sentido negativo. Então, vem antes do verbo. Então, aqui ocorreu o quê? Obedece à norma de colocação pronominal. Então, aqui é um caso clássico de próclise. Então, a alternativa A está corretíssima. Jamais me convidavam. Muito impressionava-nos. Muito é o quê? Ela é muito bonita, é um advérbio. Está dentro do Enéas 4P. Advérbio atrai a palavra para perto dela. Então, o correto seria muito nos impressionava. Não pode vir depois do verbo, virá antes, porque nós temos um advérbio, que é uma palavra atrativa. Vamos descartar. Os vizinhos tinham deixado. Então, apareceu locução verbal, olha aqui embaixo também. Apareceu locução verbal, eu tenho um verbo auxiliar, mais o quê? Mais um verbo no infinitivo. Então, ou melhor, eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal. Daqui a pouco vamos chegar ao infinitivo. Então, quando tiver uma locução verbal, é bem simples, você não errará mais. Se o verbo principal estiver no particípio, olha aqui, deixado, bebido, amado, dito, o verbo principal está no particípio, o pronome oblíquo átomo nunca pode vir depois dele. Simples, já descartei as duas.
Locução verbal, verbo principal no particípio, o pronome oblíquo átono nunca poderá vir depois dele, ok? Então, mestre, mas se aparecesse uma locução verbal com verbos no infinitivo e também no gerúndio. Se é infinitivo e gerúndio, pode vir tanto antes quanto depois do principal. Então, apareceu este caso, locução verbal, verbo principal no particípio, o pronome oblíquo átono nunca vem depois do particípio. Posso começar a frase com pronome oblíquo átono? Também não. Você já olha isso aqui e já descarta direto. Difícil? Não. A partir de hoje não errará mais questão sobre colocação pronominal. Assinale a alternativa em que a concordância das palavras está de acordo com a norma padrão. Na próxima prova sua terá também concordância. Qual que é a regra clássica? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, primeiro ponto, identifique o verbo para você chegar ao sujeito. As mortes causadas por acidentes são muito preocupantes. Então, primeiro ponto, identifique o verbo. São. O que é muito preocupante, você vai identificar. O que é muito preocupante? As mortes causadas por acidentes. Então, aqui nós temos o sujeito. Este sujeito, você observa que o núcleo dele está no plural. Então, como esse sujeito está no plural, o verbo precisa estar no plural. Então, até aqui está correto? Sim. As mortes causadas por acidentes são. Eu simplificaria. As mortes são. Até aqui, ok. São muito ou muitas? São muito. Quando exercer a função de advérbio, então, são bastante preocupante. Ok. Então, exerce a função de advérbio, você já sabe, o advérbio é uma palavra invariável. Advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo e também o próprio advérbio. Olha aqui, preocupante. Então, você observa que, como é um advérbio, não vai para o plural. Então, aqui está correto, são muito... Agora, preocupante, eu falo mortes preocupante ou mortes preocupantes? Mortes preocupantes. Então, o termo preocupantes precisa estar no plural. Por quê? Para concordar com o substantivo. Então, é muito interessante você observar que, às vezes, você vai resolvendo a questão somente pensando na concordância verbal. Não, mas olha a nominal aqui. E veio ao final. Então, as mortes causadas, aqui está correto, porque quando vocês encontrarem um verbo no particípio, ele vai exercer a função de adjetivo. O adjetivo concorda com o substantivo em número e também em gênero. Então, o correto aqui seria o quê? As mortes preocupantes. O adjetivo vai concordar com o substantivo. Acidentes de trânsito, primeiro ponto. Faça a verbal primeiro. O que deixa um grande número de feridos? Acidentes de trânsito. Está no plural. O verbo no plural, então até aqui está ok. Eles deixam o quê? Um grande número de feridos. Ok, tudo correto. Um grande número de feridos aparecer. Quando aparecer que sejam as expressões partitivas, uma parte das pessoas, um grande número de pessoas, não tem problema. Você vai observar aqui que esse substantivo, esse determinante que virá depois dessa expressão partitiva, estará no plural. Então, aqui está correta a alternativa B. São essenciais que os motoristas dirijam. Quem vai participar, quem vai executar a ação de dirigir? Os motoristas. Os motoristas, plural, verbo no plural. Então, aqui está ok. Agora, eu falaria, são essenciais quando aparecerem essas expressões. É necessário, é importante, é necessário, é importante, é relevante. E aparecer o que aqui? Identifique o sujeito. O que é essencial? Que os motoristas dirijam com mais cautela. É o que a gente chama de quê? Sujeito oracional. Já é autoexplicativo. O sujeito oracional é aquele sujeito que é uma oração. Então, apareceu esse sujeito oracional, você já sabe. Você vai substituí-lo por isso. Eu poderia falar, isso é necessário? Isso é essencial? Sim. Então, apareceu o que? Essa conjunção integrante que vai dar início a uma oração subordinada substantiva. Identifique. Apareceu o que depois dessas expressões? Ou que não apareça, identifique o sujeito. Como eu já disse, nesse caso, um sujeito oracional pode ser substituído por isso. Agora, isso está no singular. Eu vou falar, isso são essenciais? Não, eu vou falar o quê? Isso é essencial.
viram aqui e memorize. A VUNESP gosta muito de cobrar esse sujeito oracional. Então, o correto seria: é essencial que os motoristas dirijam. Isso é essencial. Memorizou? Pegou? Então vamos lá. Foi estabelecida uma estimativa. Vamos lá à locução verbal. O que foi estabelecido? Uma estimativa. Sujeito no singular, verbo também no singular. Então está correto? Não. Por quê? Porque aqui nós temos esse estabelecido, ele tem que concordar aqui com a estimativa. Eu vou falar o quê? Ele vai exercer uma função de adjetivo, como eu expliquei anteriormente. Eu falo: estimativa estabelecido? Não, aqui nós temos o quê? Um substantivo no singular feminino. Então, se o substantivo for acompanhar, ele precisa estar no singular, como já está, e estar no feminino. Eu falo o quê? Estimativa, o quê? Estabelecida. A estimativa estabelecida. Então, precisa de concordar. Fique atento, se for somente pelo verbo, você vai errar. Poderão haver, olha o verbo haver, VUNESP não deixa, tem concordância, terá o verbo haver. Pegou, identifica, está no sentido de existir? Poderão existir muitas vítimas. Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Ah, mestre, mas aqui ele está no infinitivo e ele não foi para o plural. A regra é simples. Tem o verbo haver no sentido de existir, ele não vai para o plural. E se for o auxiliar dele? Se o principal não vai, o auxiliar também não vai. Então, o correto seria o quê? Poderá haver muito... Agora, o correto aqui seria muito, porque é um advérbio. Advérbio não vai para o plural. Muito mais vítimas. Você observa aqui a intensidade, olha a diferença. Poderá haver mais vítimas e poderá haver muito mais vítimas. O muito é um advérbio de intensidade. Advérbio não vai para o plural. Substitua o muito por bastante. Se você usar somente bastante, fica muito. Se você usar bastantes, havia muitos homens na sala. Havia bastantes homens. Substituiu muito por bastantes, aí você vai usar muitos. Tem verbo haver, não vai para o plural. Se tiver auxiliar, o auxiliar também não vai. Muito mais vítimas de trânsito se nada for feito. O modo verbal, esta questão está contemplando o verbo em não digite, expressa um conselho. Então, aqui está afirmando. Quando fala aqui, se dirigir, não digite. Eu estou aconselhando. Então, quando eu expresso um conselho, uma dica, uma sugestão, uma ordem também, é qual modo? É o modo imperativo. Então, as bancas gostam muito de cobrar o modo imperativo e também o modo subjuntivo. O imperativo, nós temos o imperativo afirmativo e também o quê? O imperativo negativo. Então, se você souber conjugar um verbo em todos os seus modos e tempos, já contribuirá muito para que você gabarite esse tipo de questão que é sobre verbo. Próxima prova sua da VUNESP terá uma questão sobre verbo. E quando fala não digite, eu já sei, está em quê? No imperativo negativo, porque estou falando para não fazer algo. Então, você vai observar o quê? Não digite. Estou falando com quem? Com você. Então, não digite, não beba, não corra, não morra, não fume. Como diz a música, você vai observar que é o modo imperativo. Vamos buscar aqui nas alternativas uma outra frase, uma outra alternativa em que o verbo em destaque também esteja no imperativo negativo. Todos estão no negativo, então nem precisa saber, olha, está ou não. Aqui é mais profundo. Como não haverá expediente bancário. Então, haverá é no modo imperativo, eu estou dando uma sugestão, uma ordem? Não. Haverá aqui está em quê? No futuro do indicativo. Então, posso descartar. O morador não autorizou. Se ele não autorizou, você vai observar o quê? Já é uma ação no pretérito, no passado. Então, posso já descartar também a alternativa B. Não se esqueçam, não bebam, não corram. Aqui eu estou dando o quê? Uma sugestão, um conselho, uma ordem. Você vai observar o quê? Este verbo aqui, quando você vai lá no modo imperativo, no imperativo negativo, não se esqueçam. Aqui é quem?
vocês. Se fosse você, eu falaria o quê? Não se esqueça, ok? Então, neste caso aqui, a alternativa C está correta, porque também está no imperativo negativo. Pesquisadores descobriram que o macarrão não induz. Eu induzo, ele induz, aqui é o quê? Modo, aqui é no tempo presente. Os candidatos que não apresentarem um documento com foto não poderão. Eu poderei, ele poderá e eles poderão. Então, aqui está também no futuro do presente. É simples? Sim. Mas tem questão sobre verbo, observe o que pede no enunciado para você buscar outra aqui. Daria para compreender e resolvê-la também somente observando o sentido? Sim, ele não autorizou algo ali já definido no passado. Aqui eu estou dando um conselho, uma sugestão, uma ordem. Não se esqueça de estudar. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber a notificação das próximas correções para este concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um abraço do Mestre Mário.